pessoal, como vocês estão? Hoje já estava na parte da manhã falando sobre a questão de possibilidade de fazer uma série, né? E tô aqui de novo fazendo mais uma troca de ideias, né? Em relação à palavra do Senhor. Hoje eu vou trazer o futuro a Deus pertence. Estamos no mesmo dia, estou compartilhando no mesmo dia, dando um piloto no mesmo dia. Mas o futuro a Deus pertence. Então vamos colocar o título, né? Vou colocar aqui, futuro a Deus pertence. Em cima disso eu vou vir com algumas referências bíblicas. Eu vou até pegar no site da Bíblia Online, que vai sair provavelmente a Almeida Corrigida. Então vamos lá, João capítulo 2, vou pegar João capítulo 2, João capítulo 5 e João capítulo 7. Vitor, o que tem em relação a isso? Por que você está utilizando essas referências de João? Que é muito interessante. Então vou pegar aqui um texto aqui, basicamente, até aqui no versículo 4, copiar, colocar aqui. Esse é de João capítulo 2, versículo 1 ao 4. No versículo 5, ou no capítulo 5, vou pegar no versículo vou pegar aqui o versículo do 17 ao 19. E por fim, se eu não me engano, no capítulo 7, é bem no começo. No versículo do 1 ao 6. É interessante, deixa eu ver se eu vou trazer aqui também. Ah, tá, é esse aqui mesmo. Opa, coloquei mais um aqui. A ideia aqui, por que eu vou colocando no cano? Para ficar visível e às vezes nós utilizamos alguns elementos, né, de imagem que facilita. Ah, Vitor, ficou muito muito carregada a tela aqui, não tem problema não, vou diminuir a letra, que vai vir com alguma intenção. Tá, vou colocar uma referência aqui de números, né. Vou colocar mais um texto aqui, João capítulo 2. Eu faço multiplicação, tá? Capítulo 2 aqui, João capítulo 7. Eu vou colocar aqui mais embaixo. Tá ficando muito carregado, tá? Agora eu faço algo que vai ficar mais fácil aqui pra gente ler. E João capítulo 5. Alguns elementos aqui. Vou colocar um square, um quadrado aqui pra... Vamos ver se vai dar um encaixe perfeito. Talvez tenha que ser retângulo. Rectangle. Vamos ver se faz. Vou colocar todos os elementos, ver tudo. Vai sair só esses dois. Então, elementos gráficos. Vamos ver se vai ser bom. Não vai sair todo aquilo que eu quero, mas vamos ver se contempla. Contempla. Vamos ver. Vou duplicar também. Estou utilizando isso como recurso para vocês verem também que dá para fazer slide ou qualquer outra coisa que dê uma demonstrativa de as pessoas poderem utilizar. Eu vou aumentar. Deixa eu colocar dentro do quadradinho. Separadinho e tal. E vamos ver se vai encaixar aqui também. Mudar lá pro fundo. Beleza, show de bola. Vou colocar mais. Isso. Só para dar destaque que está separado. Então vamos lá. João capítulo 2, o que ele vai informar pra gente? João capítulo 2 vai falar sobre a festa de bodas, né, a festa de casamento em Caná da Galileia. Em Caná da Galileia é descrito como o primeiro milagre de Jesus. E aqui eu quero dar ênfase sobre essa palavrinha aqui, essa frase aqui. Ainda não é chegada a minha hora. Então, ó, ao terceiro dia fizeram uma boda em Caná da Galileia, estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. Ou seja, então os discípulos já estavam com o Senhor. Aqui não faz menção sobre os apóstolos, só separadamente, ou os discípulos, todos que estavam junto com ele, tá bom? Aqui faz a menção discípulos. Tem algumas
alguns capítulos, alguns evangelhos que fazem a separação. Os apóstolos estavam com o Senhor. Então, tipo assim, já vê quem é, que se eram os 12 ou não, tá bom? Então aqui não menciona quais que são e quais que estão ali. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. E disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aqui nós temos duas visões da Bíblia. Na verdade, você pode até recortar para mais visões. Nós temos uma visão tanto profética, como também de ensinamento do tempo. A profética, que muita gente utiliza para enfeitar, confeccionar, ou qualquer outra coisa que esteja relacionada a isso, é para ilustrar algo que será fantástico. E não deixa de ser fantástico nessa perspectiva. Só que os proféticos hoje, ou o enfeitado, que é um ato profético mesmo hoje, as pessoas fantasiam demais, encenam demais. Então nós temos N exemplos que estão aí. Vou pegar aqui um exemplo, vinho. Vamos ver se vai sair assim aqui de vinho. Só para colocar para ilustrar aqui para você. Então, o primeiro elemento nós estamos vendo o vinho. O que te lembra o vinho? Lembra muito do que? Da Santa Ceia, né? Mateus capítulo 26, do versículo 26 a 30, fala sobre a Santa Ceia. E ali vai ilustrar muito bem que o Senhor ele distribui aos seus discípulos tanto o pão quanto o vinho. Certinho? Ele reparte o pão e distribui também a questão do vinho. Então o vinho simboliza o quê? O vinho simboliza o sangue de Jesus. Aí você vai falar assim, Vitor, então ainda não é chegada a hora. Então como que poderíamos ilustrar isso de uma forma bem literal do que estava se passando naquele momento? Aí por isso que eu coloquei as outras duas passagens, pela objetividade de entender que a Bíblia ela não só é baseada em uma frase só, é baseada em um contexto. E você não pode pegar os elementos do contexto para usar como pretexto, usar ao bel prazer, como pretexto, que isso pode gerar uma heresia. Então, um texto sem pretexto vira contexto para uma heresia. Então aqui nós estamos falando do primeiro milagre de Jesus, mas também está apontando para algo que é interessante. Pode apontar tanto para a Santa Ceia, quanto também o tempo, o qual aqui em João 5 vai falar. Mas eu vou entrar primeiro em João 7 para depois mencionar sobre João 5. E depois disso, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima à festa dos judeus, a dos tabernáculos. Essa festa dos tabernáculos, só para ilustrar, ela fala do fim dos tempos. Então, assim, as festas judaicas apontam tanto um festejo de celebração como libertação, mas até o fim dos tempos também. Ela simboliza a vinda do rei. Então, assim, tem tudo uma figura. Se você for pegar o Antigo Testamento, a Torá não vai ilustrar completamente sobre as festas em geral, porque houve mudanças ao longo do período, até chegar a Malaquias ali, que não vai pegar no Antigo Testamento. Houve algumas mudanças de tempo festivo, principalmente porque teve invasões, foi tentado algumas modificações por causa daquilo que sofreu de influência. Mas o registro mesmo das festas, elas estão apontadas ali na Torá, e depois posteriormente ela vai dar uma alusão para a gente da volta do rei, né? E, estava próximo à festa dos tabernáculos, disseram-lhes, pois disseram seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser reconhecido que não faça coisa alguma em oculto. Se fazei essas coisas, manifeste-te ao mundo. O versículo 5 ainda descreve, porque nem mesmo seus irmãos creiam nele. Disse-lhes, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo. Então faço destaque aqui mais uma vez. Aqui nós estamos falando de quem? De Jesus. E ainda aqui está falando que ainda não é chegado o tempo. Mas o vosso tempo está sempre pronto. É interessante que nós sempre fazemos ao nosso bel prazer, sempre fazemos na hora que nós queremos, sempre fazemos na nossa vontade. E aí que há a similaridade do texto. Por quê? A similaridade do texto ela vai trazer que o Senhor esperava um certo tempo para realizar tais obras. Tanto que nos versículos posteriores, Jesus vai para a festa. Isso aí aponta para que algumas linhas teológicas, principalmente a mídia tribulacionista, fala que durante a tribulação, depois de 3 anos e meio,
depois da aparente paz, simboliza que o Senhor vai aparecer, ele vai retornar na metade dos 3 anos e meio, que é a grande tribulação na linha teológica, eles falam que vai ser 7 anos. Então, linha teológica tem demais, tem pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, pós-tribulacionista, os milenistas, os amilenistas, são várias correntes que pensam sobre o retorno do Cristo, o retorno do rei, a apresentação de Salmo 2, entendeu? Então tem todas as figuras. E aí o que vai justificar isso aqui, aí o que o Evangelho de João é riquíssimo para trazer, é como que nós comunicamos com o Pai, como que a demonstração disso fica mais clara para a gente. O que é? João capítulo 5, Jesus, no versículo 17, fala, e Jesus lhe disse, meu Pai trabalha até agora, e eu também eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda não procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, né, no caso, não cumpria o que estava estabelecido sobre o sábado, matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a ele. Mas Jesus respondeu e disse, na verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se ou não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Aqui nós temos o exemplo que Jesus só faz se vir a ver o Pai fazer. Então, o Pai ele dá seguimento naquela questão da linhagem, mas tudo que o Filho aprende, ele aprende do Pai. Então ele dá sequência àquilo que é ensinamento, que já era um ensinamento natural de todo mundo. As pessoas tinham inveja demais de Jesus por causa dessa questão dele comentar sobre o Pai, sobre ter um vínculo com o Pai. Às vezes as pessoas tinham inveja porque ele é tão amoroso com o Pai. Tinha hora que eles queriam entender como que é esse Pai. Para aqueles que entenderam, viram o processo e viram o caminho, né? Logo, posteriormente, talvez, podem ter convertido seus corações. Mas ele não fazia nada. Ele tinha que ver primeiro do Pai. Então, pensa comigo. Jesus, ele trabalhava, igual ele menciona sobre o Pai, né? Trabalhava até agora. E aí, no período das noites, ele se retirava para as regiões montanhosas, para algumas regiões, para orar. Então, ele ficava um período noturno ali. Mais ou menos perguntando para o Pai como que vai ser o próximo dia, ou perguntando para o Pai como que seria. Pedro, eu acho que vai agir dessa maneira. Estou fazendo uma conjectura, é lógico que não foi uma fala do próprio Cristo, mas nós ficamos a pensar que tipo de orações o Senhor fazia para o Pai. Algumas delas foram demonstradas para que a multidão cresça, igual por exemplo, quando ele louvava ao Pai, e o Pai já logo respondia, que alguns falavam que foi uma voz de um anjo, ou que foi um trovão que aconteceu naquele momento, era algo maravilhoso para aqueles que estavam ali contemplando. Então, o tempo aqui, muitas pessoas colocam que o Kairos de Deus caía perfeitamente quando o pai e o filho tinham essa comunicação, e o filho fazia não na hora que o pessoal estava procurando, mas fazia na hora que o pai estabeleceu. Então aqui nós temos já uma conjectura, um alinhamento daquilo que realmente o pai quer de nós. É que nós vivemos na dependência dele, como o filho viveu na dependência dele. E é lógico que nós temos várias figuras, que Jesus é nosso irmão mais velho, porque ele foi o primogênito, né, que morreu, ressuscitou, está à destra do Pai. É lógico que colocamos nesse sentido que também, porque nós falamos que nós somos herdeiros com Cristo, ou seja, herdeiros porque o nosso irmão mais velho está ali nos representando, e cordeiro com Cristo. Então é cordeiro porque nós somos dessa linha, entendeu? Então nós fomos enxertados na videira, e aí nesse enxerto aí, porque basicamente boa parte, talvez não são descendentes dos judeus ali especificamente, né, que tem essa linha, ou judeus messiânicos também, que tem essa linha, mas aqui nós vemos como que é perfeita a vontade de Deus, né? Aí você fala, Vitor, qual que é a hora? Vai ser meia-noite de hoje? As pessoas ficam cogitando sobre isso aí. Nós temos Mateus capítulo 23, aí vai até o 25, ilustrando sobre o tempo, sobre coisas que o Senhor queria falar
abertamente, que as pessoas queriam questionar. Ali vai falar sobre o dízimo, sobre outras coisas que estão relacionadas à prática que o pessoal dava maior ênfase, fazia coisas certas, tipo dízimo de hortelã, fazia as coisas de forma correta, ritualística, mas deixavam o que é mais importante para o lado de fora. Então as pessoas davam ênfase em coisas que não eram tão importantes, entendeu? Então aqui eu estou trazendo para vocês a figura de que o futuro realmente Deus pertence. Primeiro, em Mateus capítulo 6, versículo 34, deixe o próprio mal para cada dia, né? Eu falei na gravação anterior sobre essa questão, né? Então, assim, o Senhor, no Sermão do Monte, estava nos ensinando como que nós devemos viver nossos dias. Ah, Vitor, então, como que eu vou consolar os outros? É lógico, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 16 a 18, vai falar, Paulo está escrevendo às igrejas de Tessalônica sobre essa questão que o pessoal já estava cogitando sobre a retorno do rei. Em Atos já tinha isso também. Então, nós tínhamos já coisas, elementos ali que condiziam com isso. Então, o que que acontece? Às vezes, nós não temos a perfeita concordância em descansar no Senhor. Em Apocalipse fala que em breve, ou cedo eu volto. E aí o pessoal fica naquela questão, vai voltar então. E é lógico que tem horas que nós falamos, não, vamos voltar para a parábola ali da Virgem. Das virgens que estavam ali, elas estavam preparadas ali. O Senhor virá como um ladrão. Esse preparado é a questão de orar e não se desviar do foco. Porque o próprio Cristo, igual eu falei na passagem de Mateus fala, ó, alguns dirão, ali está o Cristo. Muitos serão seduzidos por causa de irem nesse segmento, dessa forma. Nós temos o rocelismo que dá-se a ideia da criação dos testemunhos de Jeová posteriormente, sobre a questão das atitudes que eles fizeram em relação a aguardar o retorno do rei. Entendeu? Aí basicamente o pessoal abria a mão pensando que já ia retornar um rei. É lógico que os testemunhos de Jeová não creem veemente que Jesus seja esse mesmo Deus, o Jeová em si, entendeu? Tem algumas linhas também que tem reformada, renovada, o pessoal vai modificando ao longo do período, mas se você for pegar a centralidade do evangelho, aquilo que condiz a palavra de Deus, você vai vendo coisas igual as pessoas abandonavam, porque pensavam que naquela data iriam perceber esse retorno. Mas o futuro de Deus pertence. Então, tudo que Jesus fez, em João capítulo 2, em Caná da Galileia, não era chegada a hora certinha para ele o quê? Converter a água em vinho. Ele faz essa menção não só porque é essa hora, mas também aponta pra gente sobre a questão da hora dele partir, entendeu? Como também não é chegada ainda a hora dele comparecer à festa de trombetas, porque não é daquele momento. E não é só porque os irmãos dele não criam, mas é porque todo mundo pensava que tinha que ser na hora que as pessoas estavam falando. E nós temos essa atitude de ansiedade, de ânsia, de desejo, de projeções, às vezes, de fazer tudo sem aguardar a resposta de Deus. É lógico que na hora que alguma pessoa está enferma, nossa vontade é ir lá orar, impor a mão e vai resolver as coisas. Uma pessoa com uma doença terminal ou qualquer outra coisa que esteja assemelhada ali, assemelha-se daquele momento ali, as pessoas elas querem ter uma atitude que o Deus vai agir naquele momento. E nós achamos que Deus tem que agir conforme a nossa vontade. E aí outra coisa que também entra em questão. Primeiro, que nós nem consideramos Deus como Pai para Ele fazer alguma coisa. Segundo, nós nem consideramos a Cristo como aquele que é o herdeiro ao ponto de querer uma herança daquilo que é cabível daquele mesmo Pai, o qual Cristo herdou. Entendeu? Então nós queremos coisas que é de Deus, mas nós não temos esse vínculo, nós não temos esse relacionamento, nós não sabemos sobre ele. Entendeu? Então, quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai percebendo algumas coisas sobre linhas teológicas, linhas escatológicas e linhas que vão determinar aquilo que está escrito ou não. Então, assim, as parábolas do qual o Senhor trouxe, principalmente voltada para esse fim dos tempos, ele mostra para a gente que nós tem que estar operante. A nossa fé, ela tem que traduzir, igual o Tiago vai mencionar, não descartando o que Paulo fala, que é a graça em Efésios capítulo 2, como Tiago capítulo 2 também fala sobre essa questão da fé sem obras é morta. Então, assim, vai mostrar pra gente que nós não podemos ficar parados.
Mas na mesma perspectiva, nós temos que seguir os ensinamentos o qual Cristo nos ensina, que às vezes não é daquele tempo para nós fazer certo tipo de coisa. Então, Vitor, eu tenho que deixar de orar? Não, de forma alguma. Você ora para descobrir o que realmente o Pai quer mostrar para você. Ah, eu quero o dom tal, tal, tal. Tá, esse dom. Deus pode liberar através do Espírito Santo esse dom, mas qual que é a consequência desse dom? Entendeu? Ah, Vitor, então tem que pagar um preço. Existe muito o mau uso da palavra pagar um preço. Nós temos que lembrar que Cristo já pagou o preço. E através da fé que nós temos nele, a liberação não ocorre, né, porque eu fiz um sacrifício ou alguma coisa. Não, de forma alguma. E é igual, por exemplo, quando você pega algumas canções, elas podem até ilustrar aquilo que você queira, mas às vezes elas até a vontade é diferente da vontade do próprio Deus, entendeu? Então por isso que nós confundimos também a adoração como uma forma da presença de Deus. Às vezes você tem uma adoração, um louvor, uma celebração que também não condiz com aquilo que está ali. E não é vontade de Deus e não foi algo que nós vimos do Pai para fazer, entendeu? Nós estamos tão ansiosos que nós nem aguardamos a resposta. Então assim, nós oramos. E esquecemos que a oração não é só unilateral. Eu falo, Deus escuta e Ele resolve. Não, é dessa forma não. É nós oramos porque nós dependemos. Deus ouve. E se aquilo está alinhado com a vontade dEle, que nós não conhecemos, que ela é boa, perfeita e agradável, Ele vai realizar. Se ela entra dentro daquilo, show de bola. Aí que você vai entender que o sacrifício vivo e agradável a Deus é esse coração que se volta e que nos leva também à plena transformação da nossa mente. Então, ou seja, para experimentar a boa, perfeita vontade agradável, vontade de Deus, nós começamos a entender o que é ter mente de Cristo, uma mente renovada, ao ponto de saber que não é por mim, quando Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 vai falar, mas não é por mim, mas é pelo que eu vir o Pai fazer também, entendeu? Pelo que Deus quer que nós venhamos a fazer. Nós vamos muito com impulso, projeção, vontades, e às vezes nós falhamos nesse processo. Então por isso que o futuro pertence a Deus. Então você ora, que é a primeira parte que nós fazemos, né? Pedir e dar-se-vos-á. Aí depois você vai para a segunda parte, né? Ah, tá demorando, então vou perguntar novamente. Sim, é da tua vontade que isso aconteça. Aí você vai buscar e encontrarão. Talvez não seja da vontade de Deus, talvez o não já foi descrito ali. Bater e arbitrar-se-vos-á. Às vezes pela insistência você consegue alguma coisa, mas Deus já te mostrou ali uma resposta. Então nós temos vários elementos de Mateus capítulo 7 que vai ilustrar o que é dentro da oração a proximidade de Deus para entender que o futuro pertence a Deus. Certinho? Fiquem na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?